Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estamos iniciando mais uma live Orai Sem Cessar. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Lembrando que estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e também tendo esse momento de oração, de partilha, de comunhão. Seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus abençoe muito a sua vida. Eu gostaria de saber se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Dê um parecer para a gente aí, por favor. Se você me ouve bem, me vê bem, um ok aí para a gente saber se o vídeo e o áudio estão chegando bem até você. Nós vamos orar iniciando essa nossa transmissão. Oremos. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por este início de noite. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos sustentado e feito infinitamente mais do que nós merecemos. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor e o teu cuidado nas nossas vidas e dos nossos irmãos. Abençoe-nos nesta transmissão, quando ouviremos a tua voz através da Escritura. Que aprendamos com a tua palavra, ó Pai. Prepara o nosso coração. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, Senhor, para ser mero instrumento teu. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu motivo de ação de graças, de intercessão, o que for, tá? E nós vamos orar depois da mensagem. Então vamos lá, dando prosseguimento a esse nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos, como eu já disse, um material muito denso, muito comentado, né? Muitos teólogos importantes, desde do século III, IV, têm comentado e falado acerca de Romanos, então com muito material de referência, etc. Um texto muito denso, mas sem sombra de dúvidas, um texto maravilhoso. Então vamos lá, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, e hoje vamos de 1 a 16. Romanos 2, versículos de 1 a 16. Não se esqueça de compartilhar aí no seu perfil do Facebook este nosso vídeo. Tem um linkzinho ali escrito compartilhar. Você vai lá e clica compartilhar com seus amigos. E assim você coloca também os seus amigos para terem acesso, né, caso queiram assistir este vídeo, e você ainda divulga esse nosso estudo bíblico. Então não se esqueça de compartilhar aí na sua rede social, no seu Facebook, no seu perfil, o nosso vídeo. É só clicar em compartilhar e aí ele vai abrir uma série de opções, você coloca compartilhar com os amigos. E aí já vai ficar disponível lá, caso algum amigo seu queira assistir. Então vamos lá, Romanos 2, de 1 a 16. Para ganhar tempo, eu leio o versículo e já faço o comentário. Vamos lá. Versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Se no último encontro que nós tivemos, nós falamos que aqueles versículos anteriores, lá do capítulo 1 ainda, era o julgamento de Deus sobre os gentios, a ira de Deus revelada sobre os gentios, nós temos agora uma segunda parte, onde a ira de Deus, o julgamento de Deus é revelado sobre os judeus. Sobre os judeus. Então inicia-se agora uma série de exposição de pecados e falhas da parte dos judeus e a ira de Deus se acendendo contra eles, assim como nós vimos ontem com relação aos gentios, né? Então, lógico, nós estamos apenas no segundo capítulo, a teologia ainda está se construindo e vai ter o seu ápice, né? Então, é como uma bela canção, Romanos. Às vezes a canção começa ali, às vezes fica meio monótona, daqui a pouco sobe um tom, ela vai crescendo e pega aquela energia e chega no refrão, é aquela coisa maravilhosa, né?
Então, exatamente, nós estamos indo aí nos tons mais calmos, mas chegaremos também dos refrões de Romanos, que é um escrito fenomenal, né? Maravilhoso. Então, o versículo 1 já nos mostra uma coisa interessante. Lembram-se que na aula de introdução falei que Paulo usa uma série de recursos retóricos lá dos gregos para escrever esta carta, e entre eles estava a diatribe, que diatribe era mais ou menos assim, para dar beleza, mas também para dar didática. O indivíduo que queria escrever ou ensinar, ele criava dentro da sua cabeça uma outra pessoa para conversar com ele, né? Um interlocutor, geralmente imaginário. Aqui Paulo cria este homem, né? Ó homem, este homem aqui. É como se ele estivesse dialogando com esta pessoa, né? Para então aplicar os ensinamentos dos versículos que virão. Então nós temos um exemplo aí de diatribe, que era um recurso retórico grego. Então, isso para mostrar como que Paulo era inteligente, mas também para dar didática. É como se fosse um diálogo que ele está tendo com um cara que ele inventou, mas para fins de aprendizado e de aplicação. Maravilhoso, né? Isso dá beleza ao texto bíblico. Então, versículo 1, vou ler novamente. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, ele está dizendo que este homem aqui é um homem hipócrita. É aquela velha história. Faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Então, nós temos aqui a revelação da postura do coração do judeu que era moralista. O moralista é aquele que é mais ou menos assim: eu sou muito bom porque eu faço essas coisas que eu acho boas e eu vou achar o favor de Deus porque eu faço isso e aquilo, olha como que eu sou bom e todo mundo não presta e eu faço essas coisas boas, então eu sou bom. Então esse é o moralista que acha que vai ser justificado diante de Deus porque guarda algum princípio moral, tá? E na verdade aqui o versículo 1 já denuncia que o moralista é hipócrita, ou seja, vive uma vida mentirosa. O hipócrita era o antigo personagem do teatro grego, o Hipócrates, né? Ele colocava uma máscara para representar um papel que não era o dele, né? Então aí vem o termo hipócrita, Hipócrates, aquele que põe uma máscara e representa um papel, ou seja, aquele que pinta uma figura de santinho, mas lá no coração é cheio de podridão, de morte, de malvadeza e etc. Então, vamos lá, versículo 2. E mais ou menos esse vai ser o teor desses 16 versículos. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, ou seja, a hipocrisia, que julga o outro, mas que pratica aquilo também, só que daí de maneira escondida, ou pratica outras maldades, que daí ele não julga tanta maldade. Sabe aquele pessoal que gosta de ficar julgando os outros, condenando os outros, mas as suas práticas também não são boas? É mais ou menos isso. Ou seja, o juízo de Deus, ou seja, a ira de Deus, a condenação de Deus, sobrevém sobre estes também. Deus bateu lá nos gentios, nos versículos de 16 a 32, que nós vimos ontem. Inclusive, o vídeo está disponível aqui na página e também no nosso canal no YouTube. Só procurar lá a Igreja Presbiteriana de Blumenau, que você tem o vídeo de ontem explicando os versículos anteriores. E agora Deus está batendo no povo judeu, aqui nos judeus, dizendo: olha, vocês também são tão equívocos, tão errados quanto os que não são. E pior, são hipócritas, julgam os outros e vocês também fazem um monte de maldade. Versículo 3. Mais uma vez vai aparecer essa figura do homem, né? A diatribe, esse personagem que Paulo cria lá na sua mente, como se estivesse dialogando, para que isso tomasse uma forma didática de ensino. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, todo aquele que é hipócrita, todo aquele que é julgador, que é moralista, que vive julgando a vida dos outros, mas que também não leva uma vida condizente, não tem como ele fugir do juízo de Deus. Lembram-se da crítica de Jesus a alguns fariseus, aqueles líderes religiosos judeus, dizendo o seguinte, que eles eram hipócritas porque eles até colocavam e pintavam uma imagem de que eles eram muito bons, guardadores da lei, muito justos, muito bonzinhos. Mas por dentro eles eram como sepulcros caiados ou como túmulos, né,
por fora pode ser até pintadinho de branco, bonito, mas por dentro cheio de morte e podridão. Então é mais ou menos esta crítica de Paulo também, a mesma crítica que Jesus menciona. E veja, Paulo fala com muita propriedade, porque da sua conversão, antes de conhecer a Cristo, Paulo era fariseu e zeloso no guardar os costumes dos fariseus. Então ele tem muita propriedade para falar. E esse pessoal geralmente achava que eles não seriam julgados por Deus. Oh, nós somos tão bons que não vamos ser julgados por Deus. Não tem como se livrar. Versículo 4. O versículo 4, para mim, é o coração para a compreensão desses 16 versículos. Então, grave na sua mente isso. O versículo 4 é a azeitoninha da empada, né? Aquela azeitoninha sem caroço no meio da empada que faz toda a diferença. O versículo 4 é importantíssimo para entendermos, né, todos esses 16 versículos que nós estudaremos hoje. Olha o que diz o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vou ler também na nova tradução na linguagem de hoje, para ficar bem claro o versículo 4. Ele é fundamental para a compreensão dos próximos versículos e, por que não dizer, até de grande parte do capítulo 3. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Quem conduz o indivíduo ao arrependimento é Deus. O homem, a mulher, seja judeu, seja judia, seja grega, seja grego ou não judeu, enfim, não importa a etnia da pessoa, não importa a nacionalidade. Quem conduz o homem ao arrependimento é Deus, não o discurso moralista ou legalista. O que faz com que a pessoa mude de vida é Deus, tanto o judeu quanto o grego. Mas qual que é a posição do judeu? Eu não preciso mudar de vida, eu já levo uma vida perfeita. Lembra da parábola do cobrador de imposto e do fariseu, que era o líder religioso, que foram orar lá no monte, enquanto o fariseu orava assim: Senhor, muito obrigado porque eu jejuo tantas vezes por dia, porque eu faço isso. E ele aponta, o cobrador de imposto e fala: e muito obrigado porque eu não sou como este. Enquanto o publicano orava com arrependimento, batendo no peito, dizendo: Deus, ser misericordioso comigo, pecador, ser propício a mim, pecador. Então, esta parábola de Jesus, esta comparação de Jesus, ilustra muito bem aqui esse quadro belíssimo que Paulo está montando para a gente. Tá? Quem conduz ao arrependimento, o ser humano, é Deus. Não é o meu discurso moralista, não é o seu discurso moralista. Não adianta nada você bater na porta lá de um alcoólico, de um adúltero, de um homossexual, de um viciado em drogas, de um viciado em pornografia, de um homem violento com a esposa, de uma esposa violenta com o marido, de uns pais violentos com os filhos, de filhos rebeldes, de maconheiros, de sem vergonhas e etc. Bater na porta deles é com um discurso gigantesco, moral, falar: tem que ser isso, e você vai para o inferno por causa daquilo, daquilo outro, porque você não pratica. Balela. Não adianta nada no nosso discurso, porque quem conduz o homem e a mulher ao arrependimento é Deus, é a ação do Espírito Santo. Se Deus quiser nos usar como propagadores do evangelho, da salvação, do amor, é diferente. Mas não adianta a gente vestir um ternão bonito de crente e sair condenando todo mundo. Não é o nosso discurso moralista que convence ou muda as pessoas, é a ação de Deus. E o versículo 4 é uma pergunta retórica, né? É óbvio que ele despreza, né? É óbvio que ele não leva em consideração esse homem moralista, né, da diatribe aqui, ó homem. É óbvio que ele não leva em consideração que quem conduz ao arrependimento é Deus. Ele acha que é o discurso moralista dele. Ou seja, seja igual eu, senão você está perdido. Péssimo isso, né? Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Este dia da ira, né? Lá no Antigo Testamento nós temos muito disso, né? Falar do terrível dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia em que o Senhor condenará. Então, ou seja, no julgamento do Senhor, ele será condenado.
Porque não adianta, né? A dureza de coração dá-se pelo moralismo, em se achar melhor do que os outros. Ou seja, a condenação. Né? Quando Deus julgou o ser humano, seja judeu, seja grego, todos foram condenados pela dureza de coração, ou seja, pela incapacidade de compreender a salvação. Versículo 6, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento, ou segundo as suas obras. Ou seja, no julgamento de Deus, as obras foram julgadas. E é óbvio que fomos condenados, porque é impossível. Quem é que pratica toda a lei perfeitamente? Quem é que pode e consegue cumprir todos os preceitos da lei? Nenhum indivíduo, nenhum ser humano. Logo, fomos julgados pelas nossas obras e fomos achados culpados e, consequentemente, condenados. Versículo 7, perdão. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade. Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, veja que interessante. Tá? Nós temos um contraste de condenação e temos um contraste de salvação. Salvação, aqueles que perseveram em fazer o bem, que procuram honra, que procuram as coisas eternas. Tá? Que indivíduo, que homem, que mulher, por si só, perseveram, ou seja, logram um êxito completo em fazer o bem. Quem é que faz 100% o bem dia e noite? Quem é que acorda fazendo o bem, dorme fazendo o bem, sonha fazendo o bem, tudo que faz fazendo o bem, buscando as coisas celestiais, buscando a bondade, o amor, enfim. Quem é que tem condição de, por si só, de fazer isto? Ninguém. Então, qual é a condição do homem justificar por si só? Por obras? Nenhuma. O versículo 6 fala que seremos julgados conforme o nosso procedimento. Ali é ergas, poderia ser traduzido por obras. Será julgado pelas suas obras, ou seja, condenado. E salvação aos que praticam. Mas como que a gente pratica? É impossível. É impossível para um indivíduo sem Deus praticar estas obras. Versículo 8, e condenação a quem? A todos. Quem que não é egoísta? Quem é que não é briguento? Quem é que não desobedece? Quem é que não falha? Quem é que não é injusto? Quem é que não peca? Se nós pecamos, o texto é muito claro. Então, condenação. Condenação para todo mundo, então. Condenação para o judeu e condenação para o grego. Condenação para todos nós. Porque diante de Deus, a nossa justiça própria é absolutamente nada. É desprezível. É trapo de imundícia, como diz Isaías. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Esse versículo faz uma menção, e o termo alma aqui vai para além da consciência, né? Paulo talvez esteja fazendo um paralelo com alma, mas com a ideia de espírito mesmo, né? Ou seja, uma condenação eterna. Uma condenação eterna, tribulação e angústia. Tribulação, principalmente, é um termo muito comum para falar de castigo, de juízo, de condenação eterna, ou seja, condenação eterna. Condenação eterna ao judeu, porque, lógico, o texto está se referindo ao judeu, né, ao judeu, mas também ao grego, ou seja, a todos. Qual é a condenação pela desobediência à lei de Deus? A morte eterna, a condenação eterna, ficaremos eternamente separados de Deus, sofrendo tribulação e angústia. A quem? A todo mundo. Primeiro ao judeu. Então veja, judeus, vocês acham que vocês são muito bons? Primeiro a vocês. Né, o homem moralista, que ó homem, né, que Paulo conclama. E também ao grego, para todo mundo. Sobre todos a condenação de Deus aconteceu. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então veja, nós temos aqui essa coisa de colocar duas ideias diferentes, né? Mostrando aqui. Aos que praticam as coisas boas, aos que são os que praticam, aquele que pratica o bem.
Aquele que pratica o bem, esse será salvo, haverá salvação. Aquele que pratica o mal, haverá condenação. Então nós temos um paralelo de duas coisas aqui que são pensamentos diferentes, né? Então é um fazendo contraste com o outro. Condenação para os maus, salvação para os bons. Então nós temos aqui um paralelismo antitético, né? Usando duas ideias diferentes em paralelos, né? Para nos dar exatamente essa ideia. Então veja que interessante. Agora fala, quem é que pratica o bem? Ninguém. Quem é que pratica o mal? Quando eu digo é essencialmente, tá? Não é, ai pastor, mas teve uma vez que eu dei o lugar no ônibus para uma senhora sentar. Ai pastor, mas teve uma vez que eu paguei um chocolate para uma criança de rua. Ai pastor, mas teve uma vez que a mulher furou o pneu do carro lá na estrada, eu parei e socorri ela. Pã, né? Quem é que pratica essencialmente o bem? Quem é bom por si só 100%? Quem é que não é mal por si só 100%? Essa é a ideia. Ou seja, salvação a ninguém, condenação a todos. Se o conceito de salvação e condenação for o conceito que Paulo está denunciando aqui do homem moralista, do judeu moralista, tá? Vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos, mas ele mesmo não tem condição de fazer, como é exposto no texto. Versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, judeu e grego diante de Deus, tanto na condenação quanto na salvação. Na salvação, Deus salva a todos, independentemente da sua etnia. Então, a salvação não pertence a um povo especificamente, mas a todos aqueles a quem Deus quer salvar. E a condenação também não deixa de fora ninguém. Ela é para todos. Então, agora, diante da salvação e diante da condenação, todos os homens estão em pé de igualdade. Todos os homens e mulheres. Geralmente a gente usa esse texto, esse versículo deslocado, né? Porque para Deus não há acepção de pessoas. A gente usa para se referir, para que Deus não faz discriminação de pessoas, para dizer assim, né, que o pastor pode ser gordo, pode ser barbudo, pode ser negro, o que vai cantar lá na frente pode ter o cabelo amarelo, vermelho, a gente faz um pouco dessa questão, né? Mas num contexto mais aqui aplicado ao texto, essa ideia que não há acepção de pessoas diante de Deus é tanto para a salvação, mas essencialmente aqui para a condenação. Ou seja, está todo mundo lascado, está todo mundo no inferno. Por quê? Porque nenhum de nós tem condição de cumprir toda a lei. E esse tema vai depois permear bem quase toda a primeira parte de Romanos, a primeira grande parte de Romanos, né, que vai até o capítulo 11, mais ou menos. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Ou seja, judeus com a lei de Moisés serão condenados, julgados segundo a lei. Que eles guardam lá, nós guardamos a lei, fazemos tudo certinho, tal. Mas eles não conseguem guardar toda a lei. Sempre vai cair em alguma coisa, ser condenado pela lei. Aí, de repente, o outro fala assim: mas então, se eu não tenho lei, né? Então eu estou salvo. Salvo coisa nenhuma. Há lei moral, aquilo que há no coração de todo indivíduo, essa distinção do certo e do errado, apesar de optar pelo errado. Então, com lei, judeus, sem lei, gentios, vão ser condenados da mesma maneira. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, a lei moral. A lei moral. E eu li o 14 antes do 13 propositadamente, porque veja, o 13 justifica o 14. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, a quem pratica a lei é impossível cumpri-la toda. E só é justificado quem cumprir toda a lei. Quem é que conseguiu cumprir toda a lei? Senão Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher. E o próprio, agora o indivíduo aqui, né, que diz assim, não tem lei, que poderia ficar numa situação. Então, se toda a condenação do ser humano viesse em descumprir a lei lá de Moisés, a lei descrita no Antigo Testamento, o gentio, o não grego, né, o não judeu, o grego, o bárbaro, etc., podia dizer o seguinte: olha, mas eu não tenho conhecimento da lei.
E Deus fala, tá, mas não é só esta lei. Paulo, nesse diálogo que ele está tendo aí com o homem, né, o homem moralista aí, essa diatribe, ele coloca essa hipótese também. Pô, mas o desconhecimento da lei não te justifica, porque é uma lei inerente no coração do ser humano, que é a lei moral. Ou seja, todo indivíduo tem uma condição. Então, todas as vezes que há uma descrição de misericórdia, de clemência por parte de qualquer grego, por exemplo, fala lá, você está falando que tem que ser misericordioso. Então, se você não é misericordioso, você está se condenando. No próprio ordenamento jurídico brasileiro, o desconhecimento da lei não te isenta. Você foi lá e você estacionou o seu carro em cima da calçada e ele foi guinchado. Aí você faz e justifica assim para o oficial de trânsito. Não, mas meu carro não pode ser guinchado, essa rua é estreita. Eu parei o meu carro justamente em cima da calçada para evitar um acidente. Aí o cara vai falar, mas no Código Brasileiro de Trânsito, lá, no Código de Trânsito Brasileiro, fala que se obstruir o espaço do pedestre é um crime de trânsito. Né, o carro é guinchado, há multa e etc. Fala, mas eu não conheço essa lei, eu não tenho esse código de trânsito. Como é que você vai. Eu não conheço essa lei. Aí ele vai falar para você: o desconhecimento da lei no Brasil não te desobriga a cumpri-la. Se você não conhece o Código Penal brasileiro, não interessa. Você vai falar isso diante do juiz e ele falar assim: está condenado do mesmo jeito. É mais ou menos isso. Com lei ou sem lei, está condenado. Se conhece a lei e descumpre, está condenado. Se fala não conheço, mas descumpriu, está condenado do mesmo jeito. Ou seja, fadado à condenação eterna. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Vou ler no o 15 na nova tradução na linguagem de hoje, talvez fique um pouco mais claro. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. É a chamada lei moral que eu disse agora há pouco. Todo ser humano, e aí é a grande crise dos ateus, né? É a grande crise dos ateus. Porque parece-me que sem Deus não há essa concepção moral. Todo ser humano, apesar de nascer pecador, depravado e atraído ao mal, né? Vai fazer aquilo que é ruim, né? A nossa natureza caída nos leva a fazer as coisas ruins, né? Não conseguir fazer o bem, né? Mas fazer o mal. Essa é a condição da natureza caída. Mas todo ser humano nasce, ainda que caído, ainda que pecador, nasce com um senso moral dentro de si. Essa lei moral, né? E aí é o grande embate, né? A grande filosofia no debate com o ateu. Tá, mas por que moral? Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, que todo mundo deveria ler, né, Dostoiévski, ele usa uma frase, né, o Ivan, que é um dos personagens do livro, né, diz mais ou menos assim: se Deus não existe e a alma não é imortal, então tudo pode, então tudo é permitido. Ou seja, se há uma consciência de que Deus realmente não existe e a alma não é imortal, ou seja, amanhã ou depois vai acabar, se não há esse conceito moral, essa lei, né, que parece que há uma concepção em nós, a nossa mente nos alerta, olha, isso é mal. Veja que mesmo os ateus têm uma concepção dentro de si de que não devem matar e não devem morrer. Então, a lei natural, uma lei moral natural. Então, isso vem gravado no ser humano. E isso por si só já é suficiente, segundo o texto, para condenar o indivíduo. E por final, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, esse dia final, esse julgamento, para mim já aconteceu. Eu não acho que vai ter um julgamento futuro, né? Senão vai haver um julgamento, vai haver um comparecimento diante de Deus só para consumar as coisas. O julgamento já aconteceu e nós fomos condenados.
Como é que nós vamos ser julgados pelas nossas obras? Nós somos pecadores, somos fadados e inclinados naturalmente, por causa do pecado, a fazer aquilo que é mal, mesmo sabendo que deveríamos fazer o bem, a lei moral que eu falei agora há pouco. Então, nós fomos julgados e fomos condenados. Mas veja, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. O evangelho que Paulo anuncia, as boas obras de salvação, que nós somos justificados por meio da fé, por crermos em Jesus Cristo, né? E essa salvação é nos atribuída de graça, ou seja, recebemos sem merecer. Então, aonde é que nós fomos julgados? Na cruz. Então, grandes autores, grandes teólogos que estudaram esse texto, ao se referir a esse julgamento, ele vai dizer que esse julgamento não é de condenação. Esse julgar o segredo dos homens conforme o Evangelho não é julgamento de condenação. A condenação já aconteceu. Olha, você que está me ouvindo agora, você foi julgado por Deus e foi condenado. Esse pastor que está falando com vocês agora foi julgado no dia do julgamento de Deus e foi condenado. Todos nós fomos condenados. Mas alguém pagou o preço na cruz em nosso lugar. Alguém pagou o preço pela condenação. Alguém foi condenado em nosso lugar. Jesus Cristo, o justo, para nos justificar. Veja, ele cumpriu toda a lei. Não desviou em nada da lei. Ele nos garantiu vida eterna, porque ele mesmo ressuscitou. Então, mais do que nos salvar, ele quis nos elevar. Demonstrou um amor incrível na cruz. Nós somos condenados. O grande dia do Senhor, aquele grande e terrível dia do Senhor, de trevas, de dor, de julgamento, aonde todo homem e toda mulher compareceriam diante do tribunal de Deus e seriam condenados segundo as suas obras, já aconteceu em Cristo. Como é que vai acontecer outro julgamento? Se nós somos salvos pela graça, em favor imerecido, como é que nós vamos ser julgados de novo? Aí nós teríamos que ser condenados de novo e Cristo ter que morrer de novo, entende? Sabe, eu entendo essa questão teológica de pessoas que falam do dia do julgamento, que vai ter o tribunal de Deus, que vai aparecer o pecado lá. Olha, eu não discordo, porque eu acho que a teologia é um negócio muito subjetivo, mas eu tenho dificuldade, porque parece-me que a coisa já aconteceu. Nós não fomos condenados em Cristo? Não foi ele que pagou o preço por uma culpa que o próprio texto deixou muito evidente que nós não temos condição alguma de pagar. Quem anda na luz, salvo. Quem anda nas trevas, condenado. Quem é que anda na luz? Não tem condição. Mesmo agora salvos e não escravos do pecado, a gente ainda não faz um monte de coisa ruim? Imagine sem Cristo. Então, para mim, e lógico, né? É óbvio que os grandes. Vou citar só um aqui, né? O Calbart, estudioso de Romanos, e talvez um dos melhores comentários da história de Romanos seja o comentário do teólogo Calbart. O Ernest Käsemann também, maravilhoso, né? O seu comentário acerca desse texto. Apontam para esse julgamento de salvação. O julgamento de Deus aconteceu, mas veja, nós fomos condenados, todos nós, o texto mostrou isso, judeus e gregos, mas judeus e gregos foram salvos por Cristo na cruz. E depois nós vamos ver muito isso em Romanos. Então espero que esses 16 versículos que a gente leu aqui sejam bênção para a sua vida. Então vamos lá para os nossos motivos de oração. A nossa irmã Aline, que é minha esposa, que fez pizza, hoje fez até a massa, ela fez esfirra aberta esses dias, e agora fez pizza, fez a massa, fez o recheio, ficou mais gostoso que da Pizza Hut. Pede oração pelos enfermos, especialmente pela saúde de nossa irmã Rose Andrade, pelo presbítero Max, pede pelo fim da pandemia, pede pelos seus familiares e pelos irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A nossa irmã Dulceleia agradece as orações pela Emanuela, que já está em casa. E a nossa irmã Leonilda pede pela saúde do presbítero Max. Vamos ver se apareceu algum pedido de oração, que às vezes não foi lá para a Aline e veio aqui para mim. Então, aqui, ó, o pedido reforçando o presbítero, o pedido da nossa irmã Léo, então, do Max. O Max está com erisipela, né, tratando com antibiótico. Então, vamos ver se tem mais algum pedido de oração aqui.
Então, não há nenhum pedido de oração, nós vamos orar por esses pedidos. Depois mandaremos os abraços. Senhor, nós intercedemos por todos aqueles que estão enfermos, seja qual for a enfermidade, nós cremos que o Senhor tem poder para curá-los. E intercedemos especialmente pela nossa irmã Rose Andrade, pelo presbítero Max, pela sua saúde. Pai, abençoe-os, guarde-os, fortalece-os, segundo a tua vontade e o teu amor. Pai, continuamos a clamar pelo fim desta pandemia, dê sabedoria aos cientistas que estão buscando a cura, trabalhando numa vacina. Deus eterno, tenha misericórdia da humanidade nesse momento tão difícil. Abençoe todos os familiares e amigos da Aline, todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Senhor, nós agradecemos pela vida da Emanuela, que já está em casa, te louvamos, sabemos que é o teu cuidado, o teu amor. Abençoe a nossa irmã Dulceleia também, ó Deus, derrama a bênção sobre ela, sobre toda a sua família. Pai eterno, abençoe o presbítero Max, a Leonilda, toda a sua família, em especial esse motivo pela saúde do nosso presbítero Max, erisipela, que está tratando, que os medicamentos façam efeito rapidamente e ele fique bem, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai, toma nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão, que assistirão depois, e supre-os em todas as suas necessidades, físicas, emocionais, espirituais, financeiras, o que for, ó Pai, que a tua providência esteja com todos eles. O Senhor conhece a necessidade do coração de todos e todas. Colocamos nas tuas mãos as nossas vidas nesse momento difícil, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, aos abraços. Mandar um abraço super especial para o presbítero Max e a nossa irmã Léo, diácono Osni, a nossa irmã Valéria, para a Marília e para a Denise, né? A Marília que cantou agora há pouco aqui para a gente. Um abração para a Claudete Bittencourt, lá de Itapema, para o Diego Parizotti, de Xanxerê. O Diego está ligadinho nos estudos nossos, meu Deus abençoe, Diego, uma alegria muito grande, tá? Um abração para a Adna Duarte, que também é fã de estudo bíblico, Deus abençoe, viu, Adna? Um abração para a nossa irmã Dulceleia Pereira, lá de Itapema também, né? Um abração. Nossa irmã Rose Andrade, nossa irmã Rosevelt, lá de Xanxerê, da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, que Deus abençoe muito. Um abração para o Renato e para a Margarete Gebler, olha que sobrenome bacana. Eu acho que é Gebler que fala, né? Aqui o pessoal tem sobrenome bacana, bonito. Então, um abração para o Renato e para a Margarete, Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração para o Paulo e para a Lívia, lá de Caxambu. Ô Paulo, Deus abençoe, saudade de você. Um abração para a Lívia aí, Deus abençoe muito, tá? Muita saudade de vocês, tá? Um abração, Deus os abençoe aí em Caxambu, lá no sul de Minas Gerais. Um abração para Solange Baraldi, que nos assiste lá de Xanxerê. O Samuel Antônio, lá de Xanxerê também, que Deus abençoe muito a sua vida. A nossa irmã Carmen Vega, que Deus abençoe muito. A Ana Paula, a Dona Zeni e o seu Dino, Deus abençoe muito. Um abração para a nossa irmã Rosângela Soares, lá de Lambari, sul de Minas Gerais, né, pertinho de Caxambu, da onde o Paulo e a Lívia estão nos assistindo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração para Maria do Nascimento, Deus abençoe muito a sua vida, viu, minha irmã? Um abração para Benedita Domingues, lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Para Marina Moraes, de Caxambu, a nossa maratonista, né, atleta. Deus abençoe, viu, Marina? Muito obrigado pela tua companhia. Um abração para ti aí, para toda a sua família. A tia Efigênia e o tio Francisco, né? A tia Fia e o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Deve estar friozinho lá, né? Lá é friozinho também. Um abração para a tia Clarete e para o tio Zé, que nos assistem lá de Mogi Guaçu. Um abração para a Sara Melissa e para o nosso irmão Osias Costa, que está lá em Rio dos Cedros, né? Hoje eu falei com o reverendo Gilberto, ele mandou um abração para ti, viu, irmão Osias, que está com saudade. Então, muito obrigado a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco, né, nesta transmissão. Amanhã nós voltamos com um pouquinho mais da carta aos Romanos. Tem sido um pouquinho maior, né? Geralmente era meia hora, 25 minutos, mas a carta aos Romanos pede para que a gente seja um pouco mais detalhista nos versículos, tá? Que é um material muito rico, muito abundante. E espero que essa graça maravilhosa de Deus seja solidificada, consolidada nos nossos corações
à medida que estudamos Romanos. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã às 19h30 com um louvor e depois às 20 horas com a palavra. No dia 2 de junho, terça-feira, deixa eu ver se é terça-feira mesmo aqui, vamos conferir no calendário, para não falar maluquice. Isso aí. Na terça-feira, dia 2 de junho, às 20 horas, o nosso Orai Sem Cessar será pela plataforma Zoom. E nós vamos colocar todas as instruções para você participar conosco. E seja você presbiteriano aqui de Blumenau, seja católico, evangélico, de qualquer igreja, vamos participar conosco. Terça-feira, às 20 horas, o nosso Orai Sem Cessar pela plataforma Zoom. Todas as instruções serão colocadas aqui no canal, no Facebook, no YouTube, nos WhatsApps e etc. Então, não se esqueça aí, dia 2 de junho, a nossa transmissão será pela plataforma Zoom. Então, até amanhã.